Seja muito bem-vindo. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio para curá-la e forças para te erguer. O quê? Não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio. Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Vai mandando seus aviãozinhos para chamar o pessoal para a nossa live enquanto nós aguardamos. Vai ouvindo esse louvor e vai acalmando e aquietando o seu coração. Eu vou fixar o tema da live de hoje. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós. Só ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus. Presta atenção nesse louvor. Que coisa maravilhosa e que coisa mais profunda. E já começo fazendo uma reflexão. É você e quem? Comigo é Deus e eu. Eu e Deus. Isso. Não desabafa no Facebook, não. Faz o Escuta. 6:6 diz, entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra ele. Conta em tudo segredo, pra Deus. porque publicamente ele Conta tudo para Deus. Teus sentimentos, as suas tristezas, as suas frustrações, conte tudo para Deus. Ali é o local para você se desabafar, na presença do Senhor. É para Ele que você tem que contar todos os seus sentimentos, todas as suas tristezas, todas as suas mágoas. É para Deus, é para Deus. É Deus e eu. É você e Deus. Você e Deus. Deus e você. Muito bem. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos dar início à nossa live de hoje. Hoje nós temos um tema bastante interessante para trabalhar. Hoje nós vamos falar sobre passado e presente. E a pergunta que eu fiz é: onde você tem vivido? Com certeza você vai me responder, lógico que é no presente, né, Patrícia? No presente que nós vivemos. Eu estou aqui, eu estou no presente e estou trabalhando os meus planejamentos, os meus sonhos para mim conseguir realizá-los hoje e no futuro. Mas será realmente que você vive no presente? Será que de fato nós temos vivido no presente? Gostaria que você fizesse uma reflexão nesse momento para de fato saber se realmente você tem vivido no presente. Se todos os teus sentimentos, as suas ações, os teus planejamentos, eles estão formatados no presente. De fato, ele tem estado formatado no presente? É no presente que a sua vida tem se desenrolado? É no presente que todos os seus sonhos têm acontecido? Você tem administrado o seu futuro aqui no presente? E por que eu fiz essa pergunta? Por que eu quis trazer esse tema para a gente trabalhar na nossa live de hoje? Porque passado, presente e futuro está muito relacionado a comportamentos, aos nossos comportamentos.
Quem nós somos hoje é o resultado do nosso passado, das nossas escolhas, do trabalhar de Deus na nossa vida, do trabalhar dos nossos pais, dos nossos irmãos, das pessoas que são pessoas que nós consideramos autoridades em nossa vida. Então, o resultado do que nós somos hoje, ele foi construído lá no passado, né? E para você que tem acompanhado as nossas lives ou que tem visto a nossa live depois, do horário, na madrugada, na noite, enfim, outro dia que não no momento que a live acontece, no ao vivo, você tem acompanhado e já tem ouvido eu falar que nós somos o resultado do que o nosso passado construiu. O nosso passado fez com que nós fôssemos quem nós somos hoje, né? Toda a nossa história, toda a nossa bagagem, toda a nossa trajetória construiu o nosso eu de hoje. E eu tenho dito muito, né, que os nossos problemas, as nossas adversidades, tudo aquilo que nós temos enfrentado durante todo esse processo, na nossa caminhada, na nossa jornada, ele serve para dois propósitos. Ou ele serve para nos deformar, ou ele serve para nos transformar. E a pergunta que eu já inicio nesse momento é: você, hoje, no presente, quem você é? Você é resultado do quê? Você é uma pessoa que se transformou? Ou você é uma pessoa que se deformou com o passar do tempo? Você vive no presente ou você vive no passado? Ou você está vivendo no futuro? Que depois nós iremos fazer uma ponte para o futuro para você ver como que será o seu futuro se você continuar caminhando da forma que você está caminhando. Se você estiver no presente e você tiver sido transformado e não conformado e nem deformado, você vai conseguir fazer uma ponte para o futuro de uma forma muito brilhante. Agora, se você se deformou com o passar dos anos ou você se conformou com o passar dos anos, quando você fizer a sua ponte para o futuro, você vai ver que não vai ser uma coisa muito bacana de se ver, não vai ser uma coisa muito legal de se sentir, né? E para quem tem dúvidas, o que é conformar? Deformar, eu acredito que todo mundo saiba, né? Vamos colocar que eu sou um copo, né? Vamos colocar que eu sou de um material muito, muito fácil de ser moldado, né? Vamos colocar que eu sou um copo de plástico. E vamos colocar também que todas as adversidades que eu tenho passado ao longo da minha vida, ela seja semelhante ao fogo. E quando o fogo se aproximou desse copo de plástico, que sou eu e a situação é o fogo, qual foi o resultado desse fogo nesse copo de plástico? Eu me conformei? Se eu me conformei, eu tomei a forma da situação que eu vivi. E isso é tão perigoso quanto deformar. Ou eu me deformei. Eu perdi a forma de tal maneira que hoje, quando me olham, não enxergam mais um copo plástico. Eu me tornei algo que não se assemelha mais a um copo plástico. Eu já não resto mais traços de uma pessoa que um dia eu fui. Ou eu me transformei. Eu peguei, o fogo veio, aqueceu esse copo e ele cresceu e expandiu e se tornou um objeto maior, ou um copo maior, ou uma jarra maior do que era antes de vir a ser consumido pelo fogo. Quem você é? Você se conformou, você se deformou ou você se transformou? O que o passado significa para você? Ai, Patrícia, é uma pergunta tão difícil. Eu não sei dizer se eu vivo no passado, se eu vivo no presente. Eu não sei se eu me conformei, não sei se eu me deformei, eu não sei se eu me transformei. Então vamos começar a caminhar um pouquinho nessa nossa jornada e você vai começar a entender se você está vivendo no passado, se você vive no presente, se você se conformou, se você se deformou ou se você se transformou ao longo dessa caminhada, ao longo dessa jornada, né? Eu gosto muito de trabalhar com elementos que são de fácil entendimento, né?
E um elemento que é muito fácil de entendimento é a questão do fogo. O fogo é um elemento muito forte, né? Ele molda. O ouro, quando ele está sendo trabalhado, quando o ourives pega o ouro, para ser trabalhado, ele precisa passar por uma temperatura muito alta, por uma temperatura muito grande, muito profunda, para que o fogo consiga expelir toda a impureza do ouro e aí transformar aquele ouro num objeto de desejo, numa joia, num objeto artístico, enfim. Ele precisa ser elevado numa temperatura muito alta através do fogo, para que toda a impureza do ouro seja expelida, o ouro fique puro, fica maleável para ser transformado num objeto de desejo. O barro tem o mesmo objetivo. O barro, ele precisa ser moído, precisa ser colocado água, ele precisa ser moldado, ele precisa ser aquecido numa temperatura também elevada para que ele seque e fique no formato desejado, né? A prata, mesma forma, né? A gente ouve falar muito escória, a escória da humanidade, a escória da política, a escória. A escória é o resultado, as impurezas que são retiradas da prata, aquilo que não serve para nada. Então, todas as vezes que você eleva a prata ao fogo numa temperatura muito alta e quando começa a ser expelida todas aquelas impurezas são chamadas de escória, né? E por que eu estou te dizendo tudo isso? O que tudo isso tem a ver com o passado? Tenha um pouquinho de calma, aquieta seu coração que você vai entender de uma forma muito simples. E isso pode ser um divisor de águas na tua vida, né? Isso pode realmente ser um divisor de águas na tua vida, né? Mas antes da gente efetivamente entrar na nossa live, eu gostaria de liberar uma palavra de vitória para você, para a tua vida, para a tua casa. E a gente só consegue liberar uma palavra de vitória para a minha vida ou para a vida de qualquer outra pessoa através de uma oração. E nesses momentos de dificuldade que nós estamos vivendo hoje, onde tem empresas quebrando, onde tem pessoas que estão indo a óbito por causa de uma pandemia, onde as pessoas estão com seus sentimentos tão feridos, onde casamentos estão sendo destruídos, nada melhor do que iniciar qualquer trabalho, seja uma live, seja o dia, não interessa, nada melhor do que começar com uma oração. Então eu quero liberar uma palavra de vitória para a sua vida e para a tua casa através da oração, ok? Eu vou pedir que você feche os teus olhos, que você abra o seu coração para você receber essa oração que nós vamos iniciar agora, para darmos início à nossa live, que vai falar sobre passado e presente e comportamentos, ok? Então, feche os seus olhos e abra o seu coração para essa palavra de vitória que eu vou liberar para você, através da oração em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco essas pessoas que estão assistindo a nossa live agora, Pai. Eu coloco essas pessoas no teu altar. Eu peço mesmo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha ao encontro de tudo aquilo que eles necessitam, Senhor. Vá ao encontro dessas vidas, Senhor, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, aquete o coração de cada uma dessas vidas, Senhor, para que elas possam entender, Pai, que somente Tu tem o que é bom e agradável para cada uma dessas vidas, Pai. Pai, cura o que precisa ser curado, libera o que precisa ser liberado, liberta aquele que está preso em cativeiros, Pai. Abençoa, em nome de Jesus, cada uma dessas vidas, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e é em nome de Jesus que nós te agradecemos, Pai. Receba essa palavra de vitória sobre a sua vida, porque Deus cuida daqueles que o amam e Ele vai cuidar de você. Acalma seu coração, abra o seu coração para tudo aquilo que vai ser dito, que isso pode ser um divisor de águas na sua vida, né? O que passado e presente tem a ver com comportamentos? Bom, eu vou ler um versículo que está aqui em Provérbios que tem tudo a ver com isso que nós vamos falar.
ele está em Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Ele diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós não conhecemos o que está dentro do nosso coração, quando nós não conhecemos os nossos comportamentos, quando nós não conhecemos os nossos desejos, quando nós não conhecemos tudo do que nós somos feitos, nós somos verdadeiros muros derrubados, porque nós não sabemos dominar-nos. Não sabemos como dominar os nossos comportamentos, não sabemos como dominar o nosso gênio, não sabemos dominar as nossas emoções e os nossos sentimentos, né? Eu quero apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, acredito que muitos devam conhecer, a pirâmide de Robert Just. Ela fala exatamente do processo evolutivo de tudo aquilo que a gente vai falar. Olha aqui, nós vamos falar do ambiente, nós vamos falar de comportamentos, nós vamos falar de habilidades e capacidades, nós vamos falar de crenças e valores, nós vamos falar de identidade, filiação e espiritualidade. Tudo isso somente falando de passado e presente. Quando eu sei que eu estou presa no passado, quando eu sei que eu não estou conseguindo viver no presente, quando tudo aquilo que eu vivi no passado continua me machucar, continua sendo a luz que direciona o meu caminho, quando eu não consigo perdoar, quando eu não consigo prosperar, quando eu não consigo ser feliz, ser alegre, ser grato. Vamos lá. Eu disse no início da nossa live que nós somos, a nossa construção, ela vem do nosso passado, de toda a nossa caminhada, de toda a nossa jornada. Tudo o que vivemos no nosso passado transformou em quem nós somos hoje. E aí eu usei eu expliquei falando a respeito do copo, falando a respeito do transformar, deformar ou conformar. Quando eu vivi, ou quando eu ainda vivo no passado, eu estou sendo guiada pelas emoções do meu passado. E como que eu vou explicar isso para você? Vamos supor que eu tive um passado muito difícil, que eu passei muita dificuldade, que eu fui muito humilhada, que eu passei por dificuldades, que eu passei por dificuldades financeiras, eu fui uma pessoa infeliz, eu passei por abusos emocionais, ou abuso físico, ou abuso sexual, enfim. Quando eu tive um passado muito ruim, e esse passado ainda me assombra, quando eu ainda não consegui, a Franciele está dizendo que ela não consegue aceitar que a professora foi embora. Franciele, eu já vou te falar que se você não está aceitando a partida da tua professora, tem alguma coisa atrás disso. A partida da tua professora, ela só startou algo que está dentro de você e que você ainda não tratou. Começa a fazer sentido o que eu estou falando? Tem alguma coisa que ficou presa nas tuas emoções, que você não conseguiu trabalhar e que a partida da sua professora startou isso. Então você não está presa na partida da sua professora, você está presa em algo lá atrás. A partida da sua professora só te levou a um lugar, a uma emoção ou a um sentimento que você não tratou, ok? E ficou muito bacana o seu exemplo, Franciele, para a gente poder discorrer nisso. Quando eu dei todo aquele exemplo, né, citando como se eu tivesse vivido tudo isso, o que eu fiz com essas emoções? Se eu passei por um abuso emocional muito grande, ou de pai, ou de mãe, ou de irmão, ou de professor, lembre-se que sempre será pessoas que têm uma importância muito grande na sua vida.
E essas pessoas importantes a gente chama de autoridade. Ela exerce uma autoridade sobre a sua vida. Por isso que as maiores pessoas, né, os maiores causadores de trauma na vida de qualquer pessoa, sempre é pai, é mãe, são avós, são pessoas importantes que são ligadas diretamente ao seu emocional. Tá fazendo sentido isso para você? Tá ficando claro? Eu tô conseguindo me fazer clara para você? Então vamos supor que eu passei por um casamento abusivo, onde eu fui emocionalmente violentada, onde eu fui fisicamente violentada. Eu me separei, eu não tenho mais contato com essa pessoa, só que eu estou num outro casamento e de repente eu começo a viver as mesmas situações que eu vivia lá no passado. Ou pior, eu tenho um marido exemplar, só que a todo instante eu fico imaginando que ele vai fazer a mesma coisa. Ou ele vai me agredir fisicamente, ou ele vai me agredir emocionalmente. E a todo instante eu fico me armando contra esse relacionamento, porque eu tenho medo que isso volte a acontecer. Eu te pergunto, eu estou vivendo no passado ou eu estou vivendo no presente? Eu estou vivendo no passado. Eu estou deixando que o meu primeiro relacionamento, o meu primeiro casamento, ele interfira na minha relação hoje. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu não liberei perdão, porque eu não ressignifiquei tudo que eu vivi, porque eu não entendi o que aconteceu, logo não ressignifiquei, não perdoei, logo ou eu me conformei ou eu me deformei. Lembre-se que tanto conformar como deformar, ambas são situações muito ruins, porque você vai ficar preso ao passado, você vai ficar preso a essa condição de deformidade ou essa condição de conformidade. E você não vai se transformar, você não vai conseguir viver no presente, construindo uma vida para o teu futuro. Tá claro isso para você? Como ficou claro? Olha como isso é sério. Eu passei uma relação, volto lá para ficar mais claro ainda. Volto lá no meu passado. Usei como exemplo um abuso físico, um abuso emocional, enfim. Por que eu trago esses exemplos? Porque são casos que eu mais atendo. Por que eu resolvi trazer essa questão de presente passado e presente aonde eu tenho vivido? Porque a maioria dos casos que eu trabalho dentro de terapia familiar, dentro de casamentos, é exatamente essa situação. São pessoas que viveram relacionamentos abusivos e não conseguiram superar esses relacionamentos abusivos. E elas ficaram presas exatamente lá no passado, lá naquele relacionamento abusivo. E agem e ainda falam como se o relacionamento abusivo vivido no passado é o mesmo relacionamento abusivo vivido no presente. E não é. E aí quando a gente começa a trabalhar essas feridas abertas e começa a trazer a ressignificação e o entendimento para cada uma dessas situações, a pessoa consegue caminhar e sair do passado e vir para o presente para construir o seu futuro. Olha, eu dei o exemplo de um casamento, mas eu poderia ter dado o exemplo de uma situação profissional ou de uma situação financeira, né, que acaba virando crenças limitantes que eu tratei na live da semana anterior, né? Tem pessoas que não conseguem ter uma prosperidade financeira porque acredita que perdeu a sua oportunidade e que não terá uma outra oportunidade na vida. Eu falei, além dessa pessoa estar presa no passado, numa oportunidade que ela perdeu, ela ainda tem uma crença limitante que ela não vai ter uma outra oportunidade. Então ela fica presa ao passado, fica presa a uma crença limitante, não consegue enxergar o presente, não consegue enxergar
oportunidades que o presente está oferecendo para ela, logo não consegue construir um futuro, porque ela está onde? Presa no passado, presa aos traumas, presa às crenças. Olha só, eu já vou te dar uma dica extremamente importante. Uma pessoa que vive presa no passado, ela é uma pessoa amargurada, ela é uma pessoa fraturada, ela é uma pessoa emocionalmente doente, ela é uma pessoa triste, ela é uma pessoa deprimida, ela é uma pessoa solitária, é uma pessoa que não vê alegria na vida, não tem esperança, não tem fé, não tem objetivo, não sonha mais. Essa pessoa que está presa lá no passado, ela se assemelha a um versículo bíblico que está em Provérbios, novamente Provérbios. Ela está aqui no capítulo 21, versículo 9, e diz assim: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher queixosa, rixosa, briguenta, barulhenta, ingrata. Não está escrito tudo isso. Só ela diz assim: melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher rixosa. Os demais eu fui acrescentando porque em algumas bíblias fala briguenta, outras fala rixosa, outras fala queixosa. Mas o que isso quer dizer e o que isso tem a ver com tudo aquilo que eu estou falando? Uma pessoa que está presa no passado, presa nos seus traumas, que não ressignificou, que não se liberou, que está presa lá no passado e não consegue enxergar o presente e construir uma vida no presente, ela se assemelha a uma mulher rixosa. E viver com uma pessoa assim é terrível, porque essa pessoa que está doente, que está fraturada, que está enferma emocionalmente, que não sonha mais, que não tem fé, que não tem ânimo, ela adoece tudo aquilo que está ao redor dela. Ela vai morrendo aos poucos, minguando como se fosse uma flor ou uma planta que vai secando por falta de água e vai adoecendo tudo aquilo que está ao redor dela. Então ela não só morre emocionalmente e espiritualmente, ela consegue contaminar as pessoas que estão do lado dela. Olha como isso é sério. Se você é uma pessoa que está vivendo no passado, se você é uma pessoa que tem feridas abertas, tem traumas que você não conseguiu trabalhar, eu te aconselho que faça isso. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir se libertar, você vai ficar presa no passado. E você não vai conseguir viver o presente. E pior, não vai construir o seu futuro. Você vai ficar presa a situações que já não te representam mais, que já não significa nada mais para você, né? Que sentido tem ficar preso ao passado? Ficar preso a uma relação que já não existe mais? Libera perdão. E quando eu falo libera perdão, eu não estou dizendo para você liberar perdão por causa da parte que te magoou, que te feriu, que te afrontou, que te destruiu, que tirou naquele momento melhor que você tinha da tua vida. Eu estou dizendo isso por você, porque com toda certeza a pessoa que te magoou, que te feriu, essa pessoa que te mantém presa no passado, ela nem sabe que você está preso lá. Ela está vivendo a vida dela, ela está construindo a vida dela, ela está no presente construindo o futuro, sendo feliz, prosperando, sorrindo, gargalhando, sonhando, sendo emocionalmente equilibrada, sendo espiritualmente abençoada. E você está preso lá. E você está presa lá. Lá naquele passado, lá naquele lugar feio, naquele lugar escuro, naquele lugar solitário, naquele lugar sujo, naquele lugar abafado.
Você não foi feito para isso, você não foi feita para isso. Ouça o que eu estou te falando. O passado não é teu lugar. O passado não é teu lugar. Deixa o passado no passado. Viva o presente. Olha para o seu passado. Olha para tudo aquilo que te magoou, que te fez mal. Libera perdão. Libera perdão, vou falar de novo. Libera perdão para que você consiga vir para o presente, construir a sua vida. Lembra lá da pirâmide de Robert Dilthey que eu te falei? Que está aqui, ó, a pirâmide da evolução? Então vamos lá, o que essa pirâmide tem a ver com o que eu estou falando? Tá vendo aqui o ambiente? Tá vendo aqui o segundo degrau, que é o comportamento? A maioria do ser humano vive aqui, ó, no raso da pirâmide. No raso da pirâmide. Ela não consegue ir para comportamentos. E quando vai para comportamentos e recebe um feedback, não aceita e volta para o ambiente. Então vamos lá, vamos entender o porquê que a grande maioria das pessoas, ela vive no passado, ela vive no ambiente. Deixa eu ler o que a Francine respondeu. Em relação à minha professora, é porque algumas amigas minhas me fizeram acreditar em algo que era mentira, só depois eu descobri. Então eu me sinto culpada pelo motivo dela ter ido embora. Vamos lá. Franciele, o que foi, foi. O que está feito, está feito. A verdade, ela sempre vai aparecer. O que eu sugiro para você não ficar presa a isso. Certo? Não ficar preso. Libera o perdão. E libera o perdão para as pessoas, para essas amigas que fizeram você acreditar em algo que era mentira. E faz uma ressignificação desse sentimento. Como que você ressignifica? Traz a sua professora mentalmente. É evidente que o espírito da tua professora não vai vir aqui para que você possa falar com ela, mas mentalmente, sabe? Vou fazer melhor. Na programação neurolinguística, no PNL, nós temos um exercício, e que eu uso muito dentro dos meus atendimentos, que são as cadeiras. Então, olha, isso serve para qualquer situação que você não conseguiu ressignificar, não só para Francine, para todas as pessoas que estão me ouvindo agora e que não conseguiu ressignificar alguns sentimentos, alguns traumas que mantém presa no passado. E passado foi ontem, viu, gente? Passado não quer dizer só 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Passado foi ontem, foi antes de ontem, foi semana passada, foi mês passado. Daqui algumas horas, o dia de hoje vai ser passado. Então, passado é aquele tempo que já foi. Ficou claro isso? Então, vamos lá ao exercício das cadeiras. É muito bacana esse exercício porque você vai falar para o teu cérebro e o teu cérebro vai convencer o teu sentimento. Então, é a razão falando para a emoção. Alma e sentimento. Alma e sentimento. Desculpa, alma e razão, tá? Sentimento e razão, ok? Porque os sentimentos são classificados como alma. Por isso que quando nós adoecemos na nossa alma, nós dizemos que nós adoecemos nos nossos sentimentos. Tá claro? Então vamos lá. Francine e todos que estão me ouvindo agora, o que vocês vão fazer? Pega uma cadeira, coloca de frente a você, ok? E convida mentalmente essa pessoa que você quer ressignificar esse sentimento a se sentar na tua frente. Não interessa se ela está aqui, se ela já partiu, não interessa. Esse exercício ele vai te ajudar de uma forma inacreditável, tá? Porque ele vai convencer a tua mente, vai convencer a tua razão, que vai acalmar a tua emoção. Ficou claro? Isso não tem nada a ver com trazer o espírito de alguém, não tem nada a ver. Isso é uma técnica comprovada cientificamente e não tem nada de sobrenatural. É apenas um exercício. Se coloca a cadeira, e pode ser várias cadeiras, você pode trazer várias cadeiras e várias pessoas nesse exercício, todas elas que você quiser ressignificar qualquer sentimento,
qualquer situação e curar qualquer trauma. Coloque essa cadeira na sua frente, convida mentalmente essa pessoa a se sentar e imagine ela fazendo todo o trajeto, ela entrando na sua casa, ou no seu escritório, ou no seu quarto, abrindo a porta, se sentando e se colocando na sua presença para ouvir o que você tem para falar. E aí você diz tudo o que você tem para dizer. Tudo que você tem para dizer. Se você quiser dizer que você se sentiu mal, que naquele momento você não sabia, que você odiou, que você não aceitou, que aquela pessoa te fez mal, você fala tudo que você tem para falar para aquela pessoa. Fala tudo, fala todos os teus sentimentos rasgadamente, abertamente, sem medir palavras. Tudo, fala tudo para aquela pessoa, olhando para ela como se ela estivesse ali. Ao final daquela conversa, você vai pedir perdão para ela, certo? É muito fácil pedir perdão quando a gente erra, né? Eu quero pedir perdão quando a outra parte estava errada na nossa concepção. Olha só como que isso é importante. Abra o seu coração e a sua mente para isso que eu vou falar. Uma discussão ela só acontece quando o seu ponto de vista é diferente do ponto de vista da outra pessoa. E aí a pergunta que eu te faço é: se eu estou discutindo com alguém, quem está certo? Eu ou outra pessoa? Você vai responder depende do ponto de vista. De fato. Só que eu te respondo que as duas pessoas estão certas. Cada uma dentro do seu ponto de vista. Então, quando uma pessoa, ela me magoou, ela me feriu, ela me afrontou, ela me agrediu, ela provocou em mim um sentimento de tristeza e de trauma profundo, ela estava certa dentro do ponto de vista dela. A ressignificação funciona dessa forma. Eu olho para essa pessoa entendendo que ela fez o que ela podia fazer naquele momento. Ela fez e ela me deu aquilo que ela tinha para me dar naquele momento. Pode ter sido bom, pode ter sido ruim, mas ela só tinha aquilo para me oferecer. Então eu entendo, eu olho para essa pessoa, eu entendo que ela estava dando aquilo que ela tinha para me dar. Eu perdoo essa pessoa e libero ela. Tá claro isso para você? Ficou claro para você entender isso, Franciele? O que você faz? Coloca a pessoa, coloca a sua professora na sua cadeira. Conversa com ela, explica tudo o que aconteceu. No final da conversa, peça perdão pelo que você fez. Peça perdão pela forma com que você agiu. Perdoe ela também, né? Porque se houve uma discussão ou um desacerto, ou, enfim, é porque houve algo que não foi correto aí no meio do caminho. Teve alguma coisa que não ficou muito clara, né? Então peça perdão para ela, perdoe ela e no final da conversa dê um grande abraço nela e deixa ela embora. E fala para ela: vá em paz, eu te liberto. Vá em paz, eu te liberto. Vá com Deus, seja abençoada, seja abençoado. Faça isso, sabe? Mas faça isso com seriedade. Olha, eu não conheço ninguém que tenha feito esse exercício com a seriedade que eu estou falando que deve ser feito, seguindo os passos que eu estou dizendo para ser feito, que não tenha tido um resultado fabuloso. Faça isso e depois compartilhe comigo qual foi o resultado, certo? Você vai descobrir que você vai ficar em paz. Por quê? Porque a tua vibração mudou, o teu sentimento mudou, certo? E para ela que já partiu, tanto faz como tanto fez. Ela já não sabe mais, já não sente mais. E quando a gente parte, na grande maioria das vezes, a gente parte em paz. Então, isso não é algo que tem que ser uma preocupação para você. O que eu posso te garantir é que o teu sentimento em relação a isso vai mudar de uma forma absurda. Você pode ter certeza disso. Então, para todos vocês que estão me ouvindo agora, ou que ainda vai vir a me ver e a me ouvir, eu te convido a fazer esse exercício, né?
para todas essas pessoas que têm machucado as outras pessoas, para todas essas pessoas que têm vivido no passado e enterrado seus sonhos lá e não conseguiu sair desse local escuro, desse local sombrio, desse local frio, desse local solitário. Eu te convido a fazer esse exercício, sabe? Abra um monte de cadeira na tua frente, coloca cada uma dessas pessoas que te magoou, que te feriu e faça um processo de ressignificação. Amado, amada, você não nasceu para ser derrotado. Você não nasceu para viver no passado, nesse local sombrio, nesse local frio, nesse local feio, nesse local de desesperança, de desilusão, de destruição. Você não nasceu para isso. Você nasceu para ser vitorioso. Você é filho de Deus, eu tenho falado sempre isso. Você é filho de Deus. Mesmo que você não queira, você é filho de Deus. Certo? Você só está aqui nesse mundo porque Deus determinou que você estivesse aqui. E se Ele determinou que você estivesse aqui, Ele tem um propósito para a tua vida e não é ser um propósito de derrota, é ser um propósito de vitória, é ser um propósito de alegria, de ser bênção na vida das outras pessoas. E você só pode ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera, uma pessoa feliz, uma pessoa grandiosa, se você estiver vivendo no presente, se você estiver sendo transformado. Você não pode ser uma pessoa nem conformada e nem deformada. Se você está deformado, muda a sua situação, você pode, sabe? Faça esse exercício, dobra seu joelho, ora a Deus, peça para que Deus te dê forças para mudar, certo? Mas não é, olha só, a oração, o que é a oração? A oração é você colocar, apresentar uma petição para Deus, né? E o que é uma petição? Um pedido, uma solicitação. Só que a oração, ela tem a segunda parte, ela tem a ação, né? Ela não pode ficar só na petição, ela não pode ficar só no clamor, ela tem também que ter uma ação. Então você apresenta a sua petição a Deus, certo? E vai para a ação. E qual é a ação? A ação é cuidar dos seus traumas, é sair do passado, é viver no presente, é ter o seu sonho, é construir sonhos, é olhar para o futuro e falar, lá eu quero estar de tal forma. Mas não é só viver quando não é só feliz quando você atingir os seus objetivos, é ser feliz na caminhada rumo aos seus objetivos. É ser feliz na jornada, é ser feliz no presente todos os dias. Passado, local que te construiu. Passado é um local que te construiu. Coloca isso na tua cabeça, de uma forma muito clara e objetiva. O passado te construiu. O que o passado construiu em você? Ele te construiu. Ele te transformou, ele te deformou, ele te conformou. Pensa nisso. Já começa a pensar nisso para você saber aonde que você está. Eu estou no presente. Eu fui transformada. Quando eu sou transformada, eu estou num processo de evolução. Processo de evolução. Eu estou caminhando. Eu saí do ambiente. Eu mudei os meus comportamentos. Eu adquiri novas habilidades e capacidades. Eu mudei as crenças e valores. Eu comecei a ter a minha identidade, saber quem eu sou. Olha só, uma pessoa que vive no passado, ela não sabe quem ela é. Ela não tem identidade. Ela não tem identidade. Uma pessoa que não tem identidade, qualquer palavra que ela não está disposta a ouvir, destrói ela. E olha como isso é sério. Vamos lá. Ambiente. O que é o ambiente? O ambiente é onde nós estamos inseridos. Pode ser externamente e internamente. São dois ambientes diferentes. Externamente é onde eu estou inserido, a minha casa, o local do meu trabalho, aonde eu estou. Internamente é como eu vivo, como eu sinto, quem eu sou,
como que as coisas impactam quem eu sou. Tá claro isso para você? Então vamos lá. Ambiente. A maioria do ser humano ele vive aqui, ó, no raso da pirâmide. Ele nunca consegue chegar aqui, ó, na espiritualidade. Ele nunca consegue saber qual é a sua identidade, qual é a sua filiação. Nunca chega na espiritualidade. Tá ficando claro isso para vocês? Então vamos caminhar um pouquinho. Vamos lá. Eu estou preso no meu ambiente. Eu sou uma pessoa que eu estou presa no meu passado, eu não sei quem eu sou. Estou aqui, estou trabalhando, dali a pouco vem um feedback. Que muitas pessoas que estão presas no ambiente, um feedback para ela é crítica. Quando ela ouve alguém dando uma devolutiva, dando um feedback, ela entende que é uma crítica. E uma pessoa que sente isso como crítica, o que ela faz? Ela não caminha na pirâmide. Ela não muda o seu comportamento. Vamos colocar isso na prática? Eu estou aqui, estou conversando com vocês. De repente alguém chega e fala assim para mim: nossa, Patrícia, mas que coisa chata ou isso que você está falando. Que live nada a ver. O que eu faço? Se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho a minha identidade formada, se eu não sei a quem a minha filiação, a que eu pertenço, se eu não tenho a minha espiritualidade, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para essa pessoa que está me dando esse feedback, que não está gostando da live, que está me criticando. Eu vou ser grosseira, eu vou ser sem educação, eu vou ficar no ambiente, no raso da pirâmide. Agora, quando eu estou no caminho da evolução, o que eu faço? Eu procuro entender o que essa pessoa está tentando me dizer. Por que você acha que ela está chata? O que eu posso fazer para melhorar? Eu aproveito esse feedback que eu estou recebendo, que para mim não é uma crítica, é uma devolutiva, é um feedback para mim melhorar, para mim crescer. E entendo que isso faz parte do meu processo evolutivo. E eu caminho. Então, olha como isso... Uma pessoa que está presa no passado, que está presa num ambiente, nesse ambiente que eu acabei de descrever, ela entende que um feedback é uma crítica e ela sempre vai estar presa ao ambiente, ela sempre vai estar presa ao passado. Agora, olha só, se eu sou uma pessoa que eu recebi uma devolutiva, eu recebi um feedback e entendi que isso pode me fazer uma pessoa melhor, o que eu fiz? Eu subi mais um degrauzinho aqui dessa pirâmide. Eu descobri que eu posso ter novas habilidades e capacidades através daquele feedback, através daquela devolutiva. Eu começo a olhar que tem coisas que eu podia fazer melhor e não estava fazendo porque eu não estava vendo. E só passei a enxergar, eu só passei a ver, porque eu tive um feedback que me ajudou a melhorar o meu comportamento. E quando eu desenvolvo essas novas habilidades e novas capacidades, eu chego a entender, a trabalhar as minhas crenças e valores. Eu começo a entender quem eu sou. Eu começo a entender no que eu acredito. Olha como isso é importante, gente. Eu começo a entender no que eu acredito, do que eu sou feita. E quando eu descubro no que eu acredito, do que eu sou feita, eu crio uma identidade. E eu vou caminhando. Tá ficando claro isso para você? Uma pessoa que vive presa no passado é uma pessoa que está presa a um ambiente externo e interno. Lembra que eu falei que o ambiente pode ser externo e interno? Ambiente interno, minhas emoções. Ambiente externo, aonde eu estou, o que eu estou vivendo, aonde eu estou inserida. Tá claro isso para vocês? Uma pessoa que vive no passado, ela não aceita feedback, porque ela entende como uma crítica. Uma pessoa que vive do passado e no passado, o que ela faz?
ela é uma pessoa fraturada, como eu disse no início. Ela é uma pessoa que tem traumas, ela é uma pessoa que não perdoou, ela é uma pessoa que não se transformou, que não evoluiu. Muito pelo contrário, ou ela se conformou ou ela se deformou. Ela não aproveitou tudo aquilo que ela viveu para ser uma mola propulsora, para que ela se torne uma pessoa melhor. Ela é uma pessoa, isso para mim é o pior, né? Porque deixa muito claro a personalidade que essa pessoa tem, essa pessoa que está presa no passado. Olha só, uma pessoa que está presa no passado, uma pessoa que está presa no ambiente, é uma pessoa que não se submete. Ela não se submete. Ela não se submete. Faz sentido isso para você? Por que ela não se submete? Porque se ela se submetesse às situações e entendesse que isso faz parte de um processo evolutivo e usasse isso para crescer e melhorar, ela seria transformada e não deformada ou conformada. Faz sentido isso para você? Uma pessoa que não se submete, uma pessoa que está presa no passado, uma pessoa que está presa no ambiente, é uma pessoa que tem uma dura cerviz, coluna dura, não se dobra, não se verga, não tem humildade, é uma pessoa que não tem humildade. Isso é muito sério, porque uma pessoa que não se submete é uma pessoa que não pode ser tratada. Uma pessoa que não se submete é uma pessoa intratável, imutável. Olha como isso é sério, gente. Por isso, se você é uma pessoa que vive no passado, se você é uma pessoa que está presa no ambiente, porque você tem traumas, porque você está fraturado, procura ajuda. Procura ajuda. Não fique presa ao passado, não fique preso ao ambiente. Não seja essa pessoa deformada. Não seja essa pessoa deformada. Porque você está perdendo muito sendo assim. Não só você está se machucando, como eu disse no início, não só você está morrendo, está se matando, mas como todas as outras pessoas que estão ao teu redor. Você está morrendo e está matando as outras pessoas. Você destruiu os seus sonhos, você sepultou os seus sonhos e está sepultando e destruindo os sonhos das outras pessoas. Isso é muito sério. Faça uma autoavaliação, veja tudo aquilo que ainda está em você, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. Utilize esse exercício que eu passei da programação neurolinguística, isso vai te ajudar muito. Dobra seu joelho e ora. Peça para que Deus te ajude nesse processo. Porque é uma pessoa que não se submete, ela não se submete nem a Deus e nem a ninguém. E uma pessoa que não se submete, que não permite o tratamento, ela não cresce, ela não evolui, ela não prospera, ela não caminha, E se você acha que de repente não tem, né? Porque já houve situações em que eu trabalhei com casais aonde um dos cônjuges não conseguia enxergar que ele era uma pessoa que estava presa ao passado e que era uma pessoa fraturada e que estava fraturando as outras pessoas, e principalmente a esposa e filhos, né? Como que eu consegui trazê-lo à consciência? Como que eu consegui trazê-los, né? Porque não foi uma só, foram algumas, né? Tanto o marido como a esposa, foram alguns casamentos que eu já trabalhei em que houve essa situação. Como que você sabe se você é uma pessoa fraturada? Como que você sabe se você é uma pessoa que está presa no passado, fazendo mal tremendo para as outras pessoas que estão ao seu lado? Observe os frutos. Observe os frutos. Franciele, para com isso, amada. Para, isso não é seu. Isso não é seu. Me procura no final da live, me manda um direct que eu vou te ajudar. Esse lugar não é lugar para você ficar. Franciele, esse não é teu lugar. Amada, não é teu lugar. Não ouça essa voz. Essa voz que você está ouvindo é uma voz enganosa. É uma voz mentirosa. Sai desse lugar. Se você não está conseguindo sair sozinha, pode me procurar que eu vou te ajudar.
ok? Olha os frutos, voltando. Se você não sabe se você é uma pessoa fraturada que está fazendo mal para as outras pessoas, olha os frutos. Os frutos, ele nunca engana. E o que é os frutos? Como que as pessoas que estão ao seu redor estão vivendo? Como que elas se comportam quando você está naquele ambiente junto com elas? Só você fazendo, se você fizer isso, você já vai saber se você é uma pessoa fraturada, que está machucando as outras pessoas, ou se não é, se você é uma pessoa transformada, que está num processo evolutivo. É muito fácil, muito simples de saber. Observe os frutos, observe as pessoas que estão ao seu redor, observe se as pessoas querem estar perto de você, observe se as pessoas têm prazer na sua companhia, observa se do teu lado elas prosperam, elas evoluem, elas crescem. Observa isso, tá? Não é uma crítica, eu não estou aqui querendo criticá-los, eu não estou aqui querendo trazer peso para a tua vida, muito pelo contrário. Eu estou aqui para fazer um alerta para você. Eu estou aqui para dizer, ei, sai desse lugar, esse lugar não é seu. Ei, muda a sua vida. Sai desse ambiente, sai do passado, deixa o passado no passado. O passado só serve para nós evoluirmos. O passado só serve para ser um balizador de coisas que a gente fez e que não precisa fazer mais porque nós somos pessoas experientes. Porque o passado nos mostrou isso. Ele serve para isso. Não para ser um peso na tua vida, não para ser um cárcere, não para ser um cativeiro, não para te manter ali sendo algo que não produz, sendo algo que não prospera, sendo escuridão em vez de luz. Tá fazendo sentido isso para você? Gente, se você é uma pessoa que vive no passado, se você é uma pessoa que está presa no ambiente, se você é uma pessoa que tem traumas, se você é uma pessoa que está fraturada, procura ajuda. Procura ajuda. Procura um psicólogo, procura um coach, procura um terapeuta. Procure ajuda. Se você acha que você não consegue sair desse lugar sozinho, procure ajuda. Se submeta. Se submeta. Eu quero fazer uma ilustração aqui com vocês para ficar muito claro tudo isso que eu estou falando. Daqui a pouquinho nós estamos prestes a encerrar, talvez não dê, né? Estamos prestes a encerrar. Mas uma pessoa que se submete é uma pessoa que permite ser trabalhado. Eu dei exemplo do José do Egito. José foi um homem que permitiu ser trabalhado. Todas as situações que ele viveu serviu para crescimento. Daniel serviu, está na Bíblia, procura lá, é um livro fácil. Né? Daniel, ele se submeteu. Esther se submeteu. Quando a gente se submete, a gente cresce, a gente prospera, a gente evolui. Ficou claro, meus amados? A minha dica para vocês. Se você é uma pessoa que está nessa situação, procura ajuda. Se eu puder te ajudar, eu estou à disposição. Né? Se você quiser mandar seu nome para mim te colocar em oração também, fique à vontade, eu vou orar pela sua vida. Em todos os momentos que eu me dedico às orações, eu posso orar pela tua vida também, certo? Eu quero dar uma dica aqui de um filme que vai ajudar você a enxergar o que é a vida de uma pessoa que vive no passado, que vive num ambiente, que tem traumas, que tem fraturas e que não se tratou ainda. O nome do filme é O Diabo de Cada Dia. Está no Netflix, vale muito a pena assistir. Assista com maturidade, é um filme muito forte, vai te levar a muitas reflexões, mas vai te trazer um entendimento muito fácil de tudo aquilo que eu te falei no dia de hoje. Né? Lembre-se que toda quinta-feira às 19h38 nós temos o nosso encontro. Toda quinta-feira eu vou estar aqui às 19h38 trazendo um tema para ser trabalhado, né? Trazendo ferramentas para te ajudar nesse processo. E eu desejo a você uma noite abençoada. Eu desejo a você um presente maravilhoso
porque a própria palavra presente é um presente que é nos dado todos os dias, antes de se transformar em passado. Todos os dias você tem a possibilidade de fazer uma nova história. Aproveite esse presente que Deus te dá todos os dias e construa o seu futuro. Mas lembre-se que a jornada, ela é a mais importante de todas. Nós temos que ser felizes na caminhada. Nós temos que ser felizes na jornada, porque é isso que faz sentido, ok? Um beijo grande, fiquem com Deus, sejam todos muito abençoados e espero que eu possa ter contribuído com a tua vida com essa live de hoje. Beijo grande, até a quinta-feira que vem. Fiquem com Deus e sejam abençoados.